Meu amigo, você já parou para pensar que a Copa do Mundo 2026 está mostrando que o futebol arte está chegando ao seu fim? O jogo da Argentina e o futebol apresentado por Lionel Messi trouxeram à tona um tema que está fazendo com que a mídia brasileira venha a repercutir: o fim do futebol arte. Porque enquanto a gente se ilude com números, velocidade e força, o futebol com técnica e qualidade está morrendo, e o seu ídolo daqui a 10 anos pode ser alguém que é apenas um atleta e não mais um craque. Nós vamos reagir a um vídeo da Jovem Pan Esportes que trouxe um tema, né? Os apresentadores trouxeram um tema muito interessante, que é o tema: o futebol arte está morrendo, e que Lionel Messi e Neymar são os últimos dos moicanos. E eu tenho certeza que isso aqui é um assunto que te interessa do início ao fim, então fica até o final do vídeo. Nós vamos reagir a esse assunto, vamos ver o que os especialistas estão falando sobre isso, e eles trazem um detalhe, uma pauta sobre a formação dos atuais jogadores, que é o ponto mais interessante desse assunto. Vamos lá, vamos reagir aqui a esse momento aqui. Esse tipo de jogador está em extinção, infelizmente. Aqui no Brasil, nós já cuidamos de extinguir isso, tirando os bons jogadores de arte de bom nível da base. A gente está fabricando jogador posterior, jogador forte, grandão, veloz, para exportar, vender por valores irrisórios, e estamos deixando de trabalhar o jogador lapidado. Por isso toda essa comoção em torno do Neymar. Por que a convocação da seleção brasileira foi motivo de... Por causa do Neymar. Se não, o cara ia falar: não, o Neymar tá fora, beleza. Ninguém ia ver aquilo, pô. Nem aquele show lá ridículo ia ter acontecido. Nada. Foi por causa do Neymar. Por quê? Porque era o último dos moicanos. A gente sabe que dificilmente nós veremos outro jogador com esse nível, técnica apurada, sabe? E o Messi é o último dos moicanos, para qualquer situação que seja. Você falou do Yamal, realmente o Yamal é um jogador diferente, mas eu não sei até quando ele vai conseguir trabalhar sem jogar uma carga de força nele, sabe? Porque é muito difícil. A Espanha ainda tem um pouquinho disso. Eu tô torcendo muito pra Espanha, porque ela tem um pouco dessa pureza do futebol de toque, do meio-campista pensador, inteligente. Mas ontem você vê aqui, não tem time na França, né? Então, vamos reagir esse momento aqui, onde ele traz o assunto como o futebol arte está acabando. Lionel Messi é o último dos moicanos. E o detalhe importante aqui é que ele traz à tona que a formação atual dos jogadores, ela tá focada apenas em velocidade, em força, e não em desenvolver habilidades técnicas. Jogadores geniais. Como nós vimos, né? Hoje, o jogador genial que nós temos, ainda com 39 anos, no futebol mundial, é Lionel Messi. Não tem. Neymar, para os brasileiros, seria o nosso genial, seria o nosso último dos moicanos, porque não temos mais. Porque hoje em dia o futebol ele está evoluindo para uma questão de velocidade, números e força, enquanto que a habilidade, a questão técnica não está sendo desenvolvida. Aí você vai dizer: bom, mas a pessoa já nasce com isso. Às vezes não é bem assim. Muitas vezes o jogador vai desenvolver uma capacidade técnica, uma habilidade técnica no decorrer da sua carreira, né? E na formação, quando na formação ele acaba deixando de trabalhar essa parte, acaba ficando apenas com velocidade, com força, com números, e deixa de desenvolver aquilo que vai fazer, aquilo que vai encher os olhos da torcida, não é mesmo? Hoje em dia o futebol não enche mais os olhos do torcedor. Por quê? Porque é muita correria, trombada, e a parte técnica, a habilidade fica faltando, fica devendo. Então é isso que eles estão falando, e de certa forma tem muito sentido, isso faz muito sentido, é algo que tá vindo à tona e não tem o que fazer. Então ele chega a citar a Espanha, que a Espanha ainda tem uma certa qualidade, o Yamal que ainda pode desenvolver, enfim, o Yamal sim, eu vejo que o Yamal tem uma habilidade técnica, dá pra perceber, mas cara, igual a esses não tem mais. Então o assunto que tá trazendo é: o futebol tá pensando demais, os preparadores, as pessoas que estão preparando novos talentos, eles estão focando demais em preparar a parte física, que vai gerar força e velocidade, mas se esquecem de preparar a parte técnica, porque às vezes na preparação a gente desenvolve com o decorrer do tempo, não é mesmo? Não é assim? Conosco mesmo também vai ser um jogador de futebol. Que é importante como exemplo, quando o Kaká sai do São Paulo, ele chega no Milan e ele foi considerado muito frágil, e realmente meteram carga nele. E depois ele começa a ter contusões. Muita gente atribui essas contusões à força desproporcional que ele ganhou com relação à condição normal dele. Ronaldo também, do joelho. Ronaldo também. Sabe, quando você dá uma...
Então ele traz à tona esse assunto aqui, né, que também é interessante, que é a parte da questão do Kaká. Quando ele foi pra Europa, começaram a colocar força nele, ele começou a se lesionar, Ronaldo também. Essa questão de tirar, claro que a força, a capacidade conforme o jogador ganha, hoje os jogadores jogam muito mais tempo, chegam a 40 anos jogando futebol, ou o Messi jogando aí, mas o cara ainda assim manteve essa sua habilidade, desenvolvendo a sua habilidade. Se você for ver, hoje em dia ele traz à tona isso porque hoje em dia se foca muito nisso. Vamos seguir aqui. Hoje eu acho que até essa tecnologia está mais apurada para você equilibrar mais. Mas se você jogar um corpo, né, enorme aqui em cima, né, fazer o tipo sabirila, né, que na parte de cima é um gorila, na parte de baixo é um sabiá, que os caras chamam de sabirila, você vai estourar o cara. Ele vai ter uma vida mais curta. E esse tipo de coisa, até esse detalhe, a gente tem que ver. Quando você está falando que o cara fica mais forte, mas será que isso não vai ter um custo muito elevado para esse jogador? E aí o mirradinho acaba sendo já ceifado na base. A base hoje no Brasil só revela grandalhão. Só fortão, só grandalhão. A gente vê as reclamações o tempo inteiro, tá? O cara vai e filma o garoto. Até uma vez que tiraram o garoto porque ele deu um drible da base, né? Então, é um outro tipo de coisa. É outro tipo de futebol. É uma pena. A gente citou aqui alguns jogadores. Então é isso, meus consagrados. Hoje nós vimos esse assunto interessante. Como ele mesmo falou, isso é muito importante. A base hoje só foca em formar jogadores fortes. E, inclusive, ele citou o exemplo, eu não sei de quem é, se você sabe, deixe nos comentários. Um menino que foi tirado porque driblou. E é sacanagem, né? Aí o que eles querem? O futebol tá acabando, então. O futebol, como você via antes, você não vai ver mais. Acabou. O futebol arte chegou ao fim. É isso que nós estamos vendo. Quero saber a tua opinião. Vamos debater. Se você discorda, deixa nos comentários. Vamos debater. Quero saber o que você pensa sobre isso. Se inscreve no canal, deixa o teu like e até a próxima.